E hoje é dia dele, muito especial, da gente falar do anti-herói preferido, acho que de 100% dos fãs da Marvel. Editor, por favor, deixa a tela verde, porque o dia especial de Heróis da TV é do Loki. Você já deve ter visto a série deste anti-herói, mais conhecido como Irmão de Thor, no Disney Plus. A gente teve 2 temporadas que permearam a jornada do Loki de vilão a herói. E nós vamos falar sobre isso hoje e também do futuro do personagem. A trama do Loki segue após os eventos de Vingadores Ultimato, quando o Homem de Ferro, o Hulk e seu grupo de heróis decidem ir ao passado tentar recuperar a Joia do Infinito. Mas é claro que os planos dão errado e o Loki consegue fugir com o Tesseract após a Batalha de Nova York. E com isso a gente tem uma ruptura, né? A gente cria uma linha alternativa de tempo. E quem que vai corrigir esse problema? Bom, existe uma organização nos quadrinhos da Marvel conhecido como TVA. E é ele que captura o Loki neste momento e leva lá para o seu quartel-general. Lá o Loki é apresentado diversas trajetórias dele mesmo, no multiverso e as suas decisões. E ele percebe que não tomou o caminho certo na maioria delas. Ele meio que se arrepende do que fez. Existe aí uma relação muito forte com o irmão ainda. Ele ainda tá ligado muito ao Thor. Aí ele decide ficar ali e trabalhar com Morbius, que é um agente dessa organização, e eles têm agora a missão de evitar essas rupturas temporais. Só que as coisas começam a dar errado muito cedo na trama. Primeiro porque a gente conhece uma versão muito diferente do Loki, que é a Sylvie, e que nos quadrinhos a semelhança dela é com a Lady Locke. Ela é o Loki na versão feminina, tem os mesmos poderes e tem como missão destruir o TVA, que causou grandes problemas na sua vida e agora a persegue. Além disso, tem uma outra ameaça que prometia ser a grande da Marvel naquele momento, que era o personagem aquele que permanece e que depois nós conhecemos como uma versão do multiverso do Kang, o Conquistador. Ele foi apresentado no final da primeira temporada e quando a Sylvie decide praticamente matá-lo, a gente vê os efeitos no multiverso na segunda temporada. O Kang apareceu também na trama do Homem-Formiga e a Vespa. Mas coisas aí nos bastidores fizeram a Marvel repensar os seus planos. A principal é que o Jonathan Majors, que interpretava o Kang, foi acusado de violência doméstica. E depois do julgamento, a Marvel decidiu abandonar completamente o projeto do Kang. Com isso, o novo vilão que vai vir aí mais pra frente, depois de 2025, bem mais pra frente, a gente tem uma série de filmes anunciados, é o vilão Doutor Destino, que vai ser interpretado pelo Robert Downey Jr. É isso mesmo, nosso querido intérprete do Homem de Ferro vai viver um vilão do multiverso e se imagina o que isso vai causar para os personagens. A Marvel tem apostado nas suas produções na guerra multiversal e Loki abre portas para isso. É o futuro do desenvolvimento do MCU. Inclusive, quando o Loki vai conhecer o Kang lá no vazio, quando ele é enviado lá, né, TVA apaga ele e manda ele pro vazio, ele conhece diversas versões de si mesmo, como Kid Loki, que é a versão criança, o velho Loki e também o presidente Loki. E ele chega à conclusão ali, cara, que tá legal, ele precisa tomar outro rumo na vida dele. É a partir da segunda temporada que a gente vê o Morbius, o Loki e toda a gangue do TVA tentando lidar com os problemas que foi realmente aniquilar o Kang, que controlava ali todas as linhas temporais. Agora essas linhas estão se fundindo e as realidades todas estão em perigo no multiverso. E o Loki tenta encontrar uma solução ao mesmo tempo que tenta convencer a Sylvie que eles precisam tomar alguma atitude. A gente também vê aí a Miss Minute, que é aquele reloginho lá, que no começo parece ser muito amigável e tal, e também se revela aí uma potencial vilã na trama. O legal de Loki foi apresentar esses personagens desconhecidos e explorar realmente, né, a saga deles, que é muito interessante. E se você já assistiu, se não assistiu, com certeza isso não deve ser spoiler para você. No final, o Loki se torna o Supremo Loki. E essa é a importância desse vídeo que a gente está falando aqui. Como é que ele pode retornar ao universo Marvel? O Supremo Loki tem uma importância muito grande. Mas primeiro,
vamos falar de Deadpool e Wolverine. A gente viu os dois personagens no vazio também, viu o TVA levar eles pra lá e viu a questão do multiverso e como esses personagens podem voltar. Aliás, vimos a versão aí do Quarteto Fantástico que a gente não esperava, e sim o Capitão América. Mas o Capitão América é um ser muito bondoso em todas as realidades para ir pro vazio. Então a gente acabou vendo a versão do Em Chamas, que não era bem o que a gente esperava, mas foi muito legal. Isso quer dizer que existem portas, meios pra gente trazer esses personagens, esses atores que a gente gosta de volta. Inclusive a Wanda já tá confirmada para voltar da morte, a gente viu isso em Agatha, então tudo é possível no multiverso. Com isso, a gente tem o Loki ali que se sacrificou para manter a estabilidade das linhas temporais. E com a ameaça do Doutor Destino, ele vai surgir. Nos quadrinhos, esse ser ele realmente é muito poderoso e ele causa um alvoroço no universo e causa destruição até que ele decide corrigir seus erros e formar um time de Vingadores de diferentes realidades para salvar o que restou. Então a gente pode ver esse personagem em diversas facetas. E como eu falei, é muito possível que o Loki, volte para guerras secretas, que é justamente essas guerras que acontecem no multiverso e que vão ter que unir ali personagens que conhecemos e outras versões para combater. Ele é uma entidade muito forte, cósmica. Então você imagina que essa ascensão traga certas responsabilidades e também certas habilidades. O fato é que o público, depois dos eventos de Vingador Ultimato, queriam ver o retorno do Loki e também a sua relação com o irmão. Como é que isso aconteceria? Porque a gente vê a morte do personagem. E a gente vê como é que isso impacta o Thor depois no quarto filme e possivelmente agora também vai rolar um retorno do personagem. Então imagina, gente, que as possibilidades aqui são várias. Mas depende da Marvel fechar o contrato com esses atores, os atores concordarem com a linha narrativa do que outra coisa. Nada é impossível. No mais, o que eu posso te confirmar nesse vídeo? Teremos guerras multiversais. Veremos personagens que já morreram num retorno. Pode pensar em Viúva Negra, por exemplo. Pode pensar no Robert Downey Jr. como vilão e talvez encarando uma versão diferente do Homem de Ferro. Tudo isso está sendo trabalhado, mantido em segredo, mas sim, há possibilidade de retorno. Aliás, Agatha desde sempre, que foi um sucesso no Disney Plus e abre caminho para retornos, também já meio que colocou isso em pauta. A gente tem a série do Visão Branco chegando, sendo gravada agora em 2025, ou seja, o personagem dado como morto vai recuperar sua memória depois de WandaVision. A gente tem os Filhos da Wanda, que também já falamos aqui. A gente tem o retorno da Feiticeira Escarlate e também o retorno aí de personagens como Loki. Então não se desanime, personagens queridos sempre terão sua vez dentro do universo Marvel. E se você gosta de séries de super-heróis, eu te aconselho a ficar comigo. Primeiro, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. E clica em um desses 2 vídeos que eu vou deixar aqui de produções que provavelmente você vai curtir. Depois me conta nos comentários, hein? Até lá!